Olá e sejam bem-vindos ao segundo vídeo oficial do curso. E vamos nessa videoaula aqui abordar o tema de wireframes e como fazê-los no Figma. Bom, tirando o vídeo zero de introdução, esse é o segundo vídeo do curso, onde a gente já vai começar a mostrar de maneira mais prática como utilizar essa ferramenta tão flexível e, bom, com múltiplas finalidades que é o Figma. O foco principal dele é para o desenvolvimento, né, do design das telas, da prototipação de sistemas e tudo mais. Mas como eu já disse na última videoaula, você pode utilizar ele para diversas coisas, bem como fazer posts, enfim, mil e uma utilidades. Nessa aula a gente vai abordar uma das utilidades bem interessantes que o Figma traz para a gente, que são os wireframes, que são basicamente esboços simples da estruturação de uma aplicação, né, de um sistema. Ou seja, a gente vai fazer uma parte referente ao design, sim, mas sem o foco nele, sem o foco na usabilidade, sem o foco, quer dizer, justamente para testar a usabilidade, mas sem o foco na aparência, na beleza, em trazer esses conceitos artísticos para o aplicativo, e sim justamente em focar nas funcionalidades que vão ser abordadas na estruturação e na usabilidade, né, na interface em si, certo? Então, como assim? Bom, o que é um wireframe? Um wireframe é um esboço simples do site que é justamente para você mapear ali onde que vai ficar o que e cada coisa e conseguir ver como é que ela se comporta em diferentes telas e dispositivos diferentes. E existem três tipos principais que valem a pena ressaltar, que é o de alta, o de baixa e o de média fidelidade, certo? O de alta fidelidade geralmente vai ter um design mais arrojado, assim, um design mais, como é que eu posso dizer? Um design mais fidedigno mesmo, ele vai ter as cores já do projeto, ele vai ter formas mais bem trabalhadas, mais polidas, etc. Enquanto o de baixa fidelidade ele vai ser basicamente rabiscos que indicam a presença de ícones, imagens, de elementos ali na tela mesmo, que é o que a gente vai focar hoje. É justamente algo mais básico possível, que toma menos tempo para fazer e que permite a gente mapear funcionalidades do sistema, certo? Então, a gente vai fazer hoje sobre o sistema de um aplicativo de chamada, certo? Para você analisar ali as chamadas do seu celular. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui a ferramenta de criar frames e pegar um iPhone 11 Pro X, a tela dele, e vou copiar ela e colocar do lado. Vou ter duas telas principais. A primeira que é a lista de contatos e bem como tendo ali o seu teclado para você, bom, discar para um telefone, e a segunda para a tela de chamada em si, né? Então vamos começar a trabalhar. Vamos fazer aqui, ó, contacts, e aqui a gente vai fazer call. Pronto. Então vamos primeiro pegar aqui a lista de contatos e vamos fazer um texto simples que é com a fonte 18, pode ser. E vamos fazer ele. Opa, desapareceu. Vamos lá de novo. Fazer meus contatos. Pode ser, por exemplo. Ou pode ser em inglês também, um contacts, etc. Isso aqui é só realmente um exemplo. Então vamos lá, meus contatos. Ou vou deixar contatos para ser mais simples. E eu vou colocar aqui 20. Opa, deixa eu selecionar aqui o texto. Vou colocar 24 para aumentar aqui. É legal dar um espaçamento porque vocês têm que levar em consideração múltiplos fatores. Primeiro, eu estou desenvolvendo para a tela de celular e aqui ele está emulando, né, a tela do dispositivo. Só que vocês têm que lembrar que, por exemplo, se isso aqui fosse um site, aqui em cima ia ter a URL, né? Nem tem aqui, né? A URL do Figma, etc. Como você é um aplicativo, aqui em cima vai ter algumas informações do próprio celular, como por exemplo o horário que fica aqui em cima, a bateria, etc. Então a gente dá um espacinho ali de cima, né? E coloco mais ou menos aqui. Podia ser um pouco mais para baixo, um pouco mais acima, enfim. E agora eu vou começar a fazer o teclado. Então primeiro eu vou criar aqui um formato retangular assim. Deixa eu puxar esse pro lado. Vou criar ele. Diminuir um pouco aqui, ó, o tamanho dele. Como ele não está dentro, né, do nosso frame, ele não reconheceu aqui como parte, então eu vou fazer o favor de jogar ali dentro para ele reconhecer. Pronto, agora ele limitou, né? Ele fez o clip content aqui, ó. Vale a pena ressaltar isso aqui, ó. Se você desativar isso aqui, ó, você tá vendo que ele vaza, né? Quando você coloca clip content, então ele vai
conter o conteúdo, né? Conter as informações aqui, os filhos dele, no tamanho que ele possui, certo? Então essa informação aqui, ó, referente ao frame, você clicar no frame, vai ter o clip content, ele cerceia ali a liberdade dos filhos, por assim dizer. Então eu vou deixar o clip content ativado e eu vou fazer aqui retirar o fill dele, né? Retirar o preenchimento e vou colocar um stroke, que eu quero fazer uma linha. Certo? Então agora ele só tem uma linha. Então agora ele tem uma linha, ele é um quadrado, né? Então ele tem essa linha que vai para todos os lados aqui. O que eu estou interessado em fazer a divisória referente ao teclado virtual, né? Que ele sobe ou desce. Então essa aqui é a divisória que está separando. Vou deixar a borda dele um pouco... puxar um pouco aqui. Deixar ele um pouco assim. E vou aumentar. Opa, pronto. Então agora a gente tem mais ou menos a divisória do teclado virtual aqui, certo? E eu vou colocar elipsezinhas que representarão aqui pra gente, vou colocar aqui 60, 60, pronto. Se apertar Tab, ele pula pro próximo campo. Eu sempre gosto de citar essas coisinhas que eu tô fazendo aqui, porque eu acho que são interessantes para vocês, né, de usabilidade. Então, por exemplo, para quem não sabe, se aqui tem inputs, né, numa página web, enfim, e o meu foco está nesse aqui, se eu apertar a tecla Tab, que fica acima do Caps Lock ali nos teclados convencionais, ele vai pro próximo input, né? Então ele vai navegando assim, dá para ir navegando pelo Tab. Enfim, só uma curiosidade aí. Então eu vou copiar aqui e colar de novo. E aqui eu tenho 3 esferas que estão equigualmente, assim, por dizer assim, então, equidistantes uma das outras. E agora que eu tenho essa informação, eu vou colocar aqui dentro números, né, que são os números do celular. Opa. Para representar um teclado virtual. Enfim, eu vou colocar mas isso é só para saber que tem um placeholder, né? Na hora do teclado ele coloca-se os números certinhos e tudo mais. Copiar de novo. Eu poderia englobá-los aqui em um grupo, né? Tipo, eu vim aqui, ó, e colocar Group Selection. Então agora eles estão em um grupo. E fazer isso também com esses aqui. Eu vou fazer porque é bom, né? Porque daí ele não fica tantos elementos ali no canto, ele fica subdividido. Então, ó, se eu quiser ver esse grupo, tem assim, ó. Se eu quiser carregar esse grupo junto, eu clico aqui, eu posso puxar ele junto automaticamente. Enfim. É interessante. E agora eu vou fazer, obviamente, mais uma, porque, bom, aqui vai dos números de 1 até o 9, tem o 0 e ainda tem o asterisco e tal, então são mais dois. E por fim, mas não menos importante, a gente precisa de mais um, que seria o botão de ligar propriamente dito, né? Então eu vou copiar essa elipse aqui, jogar lá para fora ali do grupo, certo? Eu posso só ir arrastando aqui, né? Hierarquicamente falando, ó, se eu jogar ele aqui para dentro, vocês vão ver que ele vai entrar agora, faz parte do grupo. Se eu jogar ele para fora, ele não faz mais. Isso aqui é importante também. Então agora eu vou pegar essa elipse aqui e vou deslocá-la para baixo, segurando aqui a minha setinha. Pronto. Então agora eu quero deixá-la aqui distante também, ó. Todas têm 24 pixels de distância uma da outra. E agora, para simbolizar que ele é diferente dos demais aqui, eu vou colocar só uma cor verde para indicar que ele é o botão de ligar, né, de chamada, que é aquele, geralmente o telefonezinho, enfim. Não vou colocar ícones agora, porque esse aqui é um wireframe de baixa fidelidade, justamente só para ter uma noção melhor aí de onde fica o que na tela, certo? Tanto que eu não vou nem colocar aqui a numeração adequada aqui, né? Como a gente vai trabalhar nesse mesmo projeto, vocês vão ver mais pra frente como é que vai ficar, mas aqui eu só deixei o 1 mesmo de placeholder. Podia ser inclusive 000 ou 222 ou xxxx, não importa. Mas enfim. E agora eu vou criar aqui uma lista dos 3 contatos que eu tive chamada recentemente, né? Então eu vou criar aqui um retângulo para identificar a fotinho deles, né? Vou criar um retângulo e eu vou vir aqui e garantir que vai ser 60 por 60. Pronto. E agora que eu tenho tipo, 3 últimos contatos que eu tive, eu vou poder ter um nome. Então eu vou colocar primeiro, por exemplo, contato X. Daí eu vou diminuir essa fonte, porque ela está muito grande. Agora está muito pequena, vou deixar 18. Pronto. Contato X. E daí logo abaixo eu vou colocar a data, né? Tipo,
01 do 01 de 2001, por exemplo. Um pouco antiga essa ligação, mas tudo bem. E eu acho que eu vou até diminuir a fonte dela um pouco aqui. E ainda, eu vou logo após aqui, eu vou colocar que foi às 3 da manhã, 3h20, pronto. E agora eu vou fazer um outro detalhe que é colocar um espaço, né, espaçamento aqui, na verdade, para aquele iconezinho que tem. Eu vou até colocar um iconezinho, né, fugindo um pouco da baixa fidelidade aqui, mas vou colocar um iconezinho de uma seta. Só para identificar, né, que tipo, a chamada foi ligada, foi atendido ou não. Vou até colocar em verdinho aqui, assim, claro que a gente vai ter um ícone mais bonito, né, quando a gente for fazer ele, mas enfim, pronto. E aqui do lado, aquela clássica teclazinha para você ligar de novo, né, então eu vou colocar aqui, pode ser um desse aqui mesmo. Dessa vez vai ser 30 por 30. Ele vai ficar logo aqui. Opa. É bom que ele te dá esses parâmetros vetoriais aqui nesses essas coordenadas, por assim dizer, que ele te diz quanto que é a distância e tudo mais, se está alinhado com algum outro objeto da tela. Isso é extremamente útil. Inclusive, se vocês quiserem, bom, se auxiliar vocês podem habilitar aqui o layout grid, né, que já são esses quadradinhos, e daí basicamente você forma aqui quadradinhos para você conseguir contar, né, e visualizar melhor. Por exemplo, o contato está mais ou menos 3 quadradinhos ali da esquerda, que eu sei que cada quadradinho, segundo essa informação aqui, tem 10 pixels, né, 10 de altura e 10 de largura, então ele está a 30 pixels de distância ali mais ou menos. Eu posso clicar aqui, né, e aumentar, enfim, ali o tamanho do meu grid, eu diminuir, ele pode ser bem útil aí para vocês, se vocês quiserem, enfim, posicionar melhor as coisas na tela e tudo mais. Então eu vou deixar aqui, acho que 25, acho que é adequado, só para ter uma noção, né, mas nada demais. E eu vou colocar aqui a cor verdinha, só para indicar que é o telefonezinho mesmo, para ligar. Agora, eu vou até deletar esses dois aqui e eu vou agrupar eles de novo, sempre marcando grupos. E agora eu vou copiar e colar aqui embaixo. Copiar, colar aqui embaixo, pronto. Aí agora aqui, nesse contato X, eu vou colocar contato Z e contato Y. Aqui eu poderia alterar a data também, né? Recebi uma ligação a cada 10 anos no mesmo horário aí de pessoas diferentes. Coincidência? Bom, enfim. Eu posso, por exemplo, inverter uma setinha aqui para indicar justamente que... por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Opa, o grupo ficou dentro do outro grupo. Calma aí. Tá, era só isso mesmo. O grupo tinha ficado dentro do outro grupo, então deixa eu renomeá-lo aqui e colocar pra cá. Enfim, aqui então, deixa eu ver isso. E agora eu vou querer, tipo, colocar uma dessas setinhas aqui, eu vou querer alterar elas pra vermelho, pra indicar que foi uma ligação falsa e inverter elas assim, pronto. Pronto, eu posso fazer tipo assim. Como eu disse, ele não é fidedigno, né, de alta fidelidade, então não há necessidade de colocar tantos detalhes aqui, mas só mostrando para vocês um pouco o potencial da ferramenta. Agora eu vou desabilitar esse grid aqui, que ele não se faz mais necessário. Vou fechar aqui, pronto. E a gente já tem um aplicativo de chamada aqui bem simples, né, a prototipação inicial dele. E agora aqui do lado eu vou fazer a tela que seria referente, né, ao call, né, ao calling, se vocês preferirem, né, calling, que é justamente no meio da ligação. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar, por exemplo, o nome do contato, vai ser contato X. E eu vou aumentar essa fonte aqui novamente. Vamos lá. Aqui. Vocês podem também mudar aqui, se colocar bold, por exemplo, etc. Deixar bold e colocar menor. Vou colocar 32. E vou
colocar assim. Colocar mais um retângulo para representar a foto da pessoa, que agora vai estar em maior escala, então vou colocar 180 por 180, certo? Lembrando que o width e o height representam a largura e a altura. Pronto. E agora eu vou colocar aqui uma mensagenzinha embaixo dizendo que ele está ligando, né? Tipo, calling. Então, eu vou colocar aqui embaixo, vou deixar menor, eu vou colocar regular e dessa vez eu vou colocar um pouco cinza, né? Como eu disse, eu coloquei umas cores aqui, por exemplo, vermelho para indicar que a ligação não foi não foi atendida e tal, ou verde para indicar que sim. Esses tons de verde aqui que é justamente para indicar o botão que ligou, o botão de ligar, aliás, está até com cores divergentes, vou até copiar aqui. E vou colar aqui para ficar igual. Manter a congruência. Enfim, tem essas diferenças aqui. Você poderia, né, fazendo um design de baixa fidelidade, fazer essas diferenças, por exemplo, só em tons de cinza, né? Que é justamente para você falar, olha, quando a gente escolher a cor, as cores base do aplicativo, né, a paleta de cores, a gente vai saber que, por exemplo, o tom de cinza mais claro é para usar um tom mais claro de cor, por causa de contraste e tudo mais, ou um tom mais escuro é para deixar uma cor mais forte, etc. Mas, como eu disse, vai da sua escolha. Eu estou fazendo esse design bem simples e eu coloquei essas cores aqui para ressaltar detalhes interessantes. Então agora eu vou colocar aqui mais um, que nem eu estava fazendo antes, que eu cancelei. E dessa vez vai ser calling. 3 pontinhos para indicar que está ligando. Então vamos deixar aqui. Vamos pegar essa cor e mudar para cinza assim. E vamos aumentar um pouquinho aqui porque tá difícil. Pronto, assim. Tá chamando. E agora eu vou copiar esses três aqui, passar um grupo para cá. E dessa vez eu vou tirá-los do grupo. Desfiz o grupo. E eu vou puxar esse aqui para cima. E eu vou deixar ele vermelho, que é para indicar que é o botãozinho de desligar a chamada, por exemplo. E esse aqui vai ser o de compartilhar a câmera. E esse vai ser o de mutar o microfone. Então pronto, está preparado o nosso Wireframes. Então o que são os Wireframes mesmo? São basicamente prototipações simples, né? São protótipos simples de tela que só remontam ali, só definem a estrutura básica, né? E as informações, por exemplo, onde vai ficar posicionado cada coisa, etc. Certo? O design em si, aplicação de cores, etc, 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 a gente vai ver no futuro. Por enquanto, são essas telas mais simples aqui. Então a gente nessa aula fez um wireframe simples aqui com Figma. Você vê que é uma ferramenta magnífica e auxiliou a gente bastante. Bom, vejo vocês na próxima aula. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. E é isso, pessoal. Bons estudos.